22 de maio. Pergunta. Imediatamente a seguir à reunião com os responsáveis pelas admissões na Universidade de Washington, onde acabaram de te informar oficialmente de que não vais entrar para a escola de enfermagem no outono. Tu. A. Vais para casa e contas aos teus pais o que fizeste. B. Tens um ataque de pânico e voltas a correr para a secretária, alegando uma insanidade temporária. C. Sais e vais comprar um diário. Resposta C. É verdade que vais acabar por ter de contar aos teus pais, e também é verdade que agendaste propositadamente a reunião de modo que a secretária estivesse a fechar quando estivesse de saída. Mas, assim que a poeira assentar, tenho a certeza de que irás lembrar-te de todas as razões que tiveste para fazeres o que fizeste. Está na hora de ires até à papelaria mais próxima estourar o dinheiro que tens num bonito diário novo, porque, por mais assustador que seja este momento, é também o momento em que a tua verdadeira vida, começa. Diário. É oficial. Desde há 1h26 já não sou uma futura estudante de enfermagem. Ao invés daqui, há apenas 3 semanas vou estar a meter as minhas coisas numa mala. Isto é, tudo o que a minha mãe não destruir depois de saber da notícia. E a embarcar num avião para Florença, Itália, para fazer o que sempre quis, fotografia, na Academia de Belas Artes de Florença, ABAF. Agora só tenho de pensar bem em como vou dar a notícia aos meus pais. A maioria das minhas ideias envolve fazer chamadas anónimas de algures na Antártida. 23 de maio. Bem, já lhes contei, e de alguma maneira correu ainda pior do que eu esperava. Para o observador casual, a grande sequela parental teria sido qualquer coisa deste género. Eu. Mãe, pai, preciso de vos dizer uma coisa. Mãe. Valha-me Deus, Hadley, estás grávida? Pai. Rachel. Ela nem namorado tem. Eu. Obrigada por salientares isso, pai. E, mãe, não sei muito bem porque é que partiste logo para a gravidez. Aclaro a garganta. Quero falar convosco acerca de uma recente decisão que tomei na vida. Palavras retiradas diretamente de um livro chamado Comunicação Inteligente. Como falar de modo a concordarem connosco. Mãe. Deus do céu, Hadley. Tu és lésbica? Pai. Rachel, ela nem uma amiga tem. Eu, abandonando todas as tentativas de uma conversa civilizada. Não! O que estou a tentar dizer-vos é que já não vou para a escola de enfermagem. Acabei de ser aceito na Escola de Belas Artes em Florença, Itália, e vou para lá 6 meses estudar fotografia. E começo daqui a 3 semanas. Mãe e pai. Silêncio prolongado com 2 bocas abertas de queixo caído. Eu. Então, mãe e pai, ainda de boca aberta. Eu. Não se importam de dizer qualquer coisa? Pai, com a voz fraca. Mas Hadley, nem uma máquina fotográfica decente tu tens. Mãe, recuperando a voz. Como assim não vais para a escola de enfermagem? Os cães da vizinhança começaram a ganir. Vou poupar-te ao sermão que se seguiu, mas resume-se basicamente a isto. Estou a desperdiçar a minha vida. Estou a desaproveitar o meu tempo, a minha bolsa de estudo e o dinheiro que tanto lhes custou a ganhar em troca de 6 frívolos meses num país onde as mulheres nem sequer depilam as axilas. Este último reparo foi um contributo da minha mãe. Eu não faço ideia se é verdade ou não. Expliquei-lhes que vou ser eu a pagar tudo. Agradeci-lhes terem contribuído para a minha educação. Garanti-lhes que iria continuar com os meus hábitos normais de higiene. E depois subi até ao meu quarto e chorei desalmadamente durante 1 hora, pelo menos, de tão assustada que estava. Mas que escolha tenho eu? No instante em que tive aquela carta de aceitação da Escola de Artes na mão, percebi que nunca quisera tanto uma coisa na vida. Vou porque é assustador não ir. Pousei o diário.
Estava a desenvolver-se uma autêntica emoção nas proximidades do meu rosto, e as palavras não paravam de correr num grande borrão turvo. Era por isto que eu não podia ler os diários dela. Dava-me a sensação de que estava a ouvi-la à socapa a falar ao telefone com uma amiga, mas depois, quando levantava os olhos da página e ela não estava ali. Atina-te, esfreguei os olhos violentamente. Ela enviara-me este diário por uma razão, e eu tinha de descobrir qual era. 13 de junho. Parece um mau presságio partir num dia 13, mas cá estou eu, uma despedida gélida da minha mãe, e depois o meu pai deixou-me no aeroporto. Olá, mundo desconhecido. 20 de junho. Já aqui estou. Podia escrever 50 páginas acerca da minha primeira semana em Florença, mas basta dizer que já aqui estou. A Abaf é exatamente aquilo que eu imaginava. Pequenina, compacta, a transbordar de talento. O meu apartamento fica mesmo por cima de uma padaria barulhenta e o meu colchão é capaz de ser feito de cartão. Mas que importância tem isso, quando a cidade mais deslumbrante do mundo está logo do lado de fora da minha janela? A minha companheira de quarto chamava-se Francesca e é uma estudante de fotografia de moda que veio do norte da Itália. Veste-se toda de preto, alterna entre italiano, francês e inglês sem qualquer esforço e tem estado a fumar como uma chaminé à nossa janela desde o instante em que chegou. Eu adoro-a. 23 de junho. Primeiro dia livre em Itália. Eu andava desejosa de uma manhã de ócio que envolvesse um frasco novo de Nutella e um pouco de pão de padaria cá de baixo, mas a Francesca tinha outros planos. Quando saí do quarto, ela mandou-me vestir e depois passou os 30 minutos que se seguiram a discutir entusiasticamente com alguém ao telefone, enquanto eu estava sentada à espera dela. Quando finalmente desligou, insistiu em que eu tinha de mudar de sapatos. Nada de sandálias, já passa das 11. Ainda me obrigou a mudar de roupa mais 2 vezes. Depois de abril, não se usa ganga escura. Nunca se usa sapatos a condizer com a mala. Foi extenuante. Por fim, lá saímos para a rua e a Francesca começou a dar-me uma visão abreviada da história de Florença. Florença é o berço do Renascimento. Sabes o que é o Renascimento, não sabes? Assegurei-lhe que toda a gente sabe o que é o Renascimento, mas ela explicou na mesma. 1/3 da população morreu de peste bubónica no século XIV e, posteriormente, a Europa experienciou um renascimento cultural. De repente, deu-se uma explosão de trabalho artístico. Tudo começou aqui, antes de alastrar ao resto da Europa. Pintura, escultura, arquitetura. Esta era a capital artística do mundo. Florença foi uma das cidades mais abastadas da história. E assim por diante. Ela zigue-zagueava para dentro e para fora das ruas, não parando um segundo sequer para se assegurar de que eu ia atrás dela. E foi então que subitamente o vi. O Duomo! Um intrincado colorido e gótico Duomo. Eu já estava completamente ofegante, mas mesmo que não estivesse, aquilo ter-me-ia tirado o fogo. A Francesca apagou o cigarro e conduziu-me para a entrada lateral do Duomo, dizendo-me que íamos subir até ao cimo. E assim fizemos, 463 íngremes degraus em pedra, com a Francesca a saltar os degraus como se os seus saltos altos tivessem molas. Quando finalmente chegámos ao topo, não consegui parar de tirar fotografias. Florença estende-se como um labirinto de tons alaranjados, com torres e edifícios a sobressaltar aqui e ali, mas nada tão alto como o Duomo. Ao longe, avistavam-se colinas verdes e o céu apresentava o mais perfeito matiz de azul. A Francesca parou finalmente de falar quando se apercebeu do meu deslumbramento. Nem sequer se zangou quando estiquei bem os braços para fora para sentir o vento e esta nova sensação, esta liberdade. Antes de nos encaminharmos para a descida, dei-lhe um abraço gigante, mas ela afastou-me e disse: Pronto, tu é que conseguiste chegar aqui.
Eu só te levei a ver o Duomo. Agora vamos às compras. Nunca vi um par de calças de ganga mais triste. A sério, Hadley, isso dá-me vontade de chorar. Não pode ser, sussurrei para mim mesma. Quais eram as probabilidades de eu ler aquela entrada no dia em que eu tinha visto o Duomo pela primeira vez? Percorri as palavras com os dedos, imaginando a minha mãe com 20 e tal anos a correr para conseguir acompanhar a tirânica e saltitante Francesca. Seria parte da razão para a minha mãe me ter enviado o diário, para podermos viver juntas a experiência de Florença. Marquei a página em que estava e apaguei a luz, sentindo o peito pesado. Sim, ouvir a voz dela era o equivalente emocional a um barco danificado a deixar entrar água. Mas também sabia bem. Ela tinha adorado Florença. Talvez ler o seu diário fosse como andar a visitá-la com ela. Eu só tinha de o fazer em doses pequenas.